Bom dia a todos. Meu nome é Vitória Romero e eu sou Case Manager no Cansys CBC. Primeiramente, eu gostaria, em nome dos organizadores, de agradecer ao Cansys CBC e à NewGen por terem apoiado essa iniciativa de promover o webinar destinado a discutir o desenvolvimento das ADRs no estado do Paraná, numa sequência de eventos destinados a focar no desenvolvimento de ADRs pelos diversos estados brasileiros. Eu aproveito o ensejo para dar um aviso que a NewGen está interessada em promover novos eventos destinados aos diferentes estados brasileiros na promoção de ADRs nessas regiões. Eu gostaria também de agradecer aos expositores por terem aceitado o convite em falar nesse evento. São profissionais brilhantes que têm se destacado no mercado de ADRs no estado do Paraná, mas também a nível nacional e internacional. Bom, como muitos devem saber, o Cansys CBC tem um compromisso social de divulgar uma instituição de caridade em todos os seus eventos. Desse modo, temos um prazer enorme em apoiar uma instituição paranaense muito conhecida, que é o nosso querido Hospital Pequeno Príncipe. Hoje, o Pequeno Príncipe é o maior hospital pediátrico do Brasil, com 100 anos de atividades. Oferece atendimentos em saúde, com excelência técnico-científica, equidade e humanização, a milhares de crianças e adolescentes de todo o Brasil em 32 especialidades médicas. Reconhecido como integrado de diagnóstico e tratamento, o Pequeno Príncipe é uma instituição filantrópica e destina 70% da sua capacidade de atendimento ao SUS, enfrentando assim os desafios de subfinanciamento da saúde. Para fazer a sua doação, pedimos por gentileza que acessem o site disposto na tela, www.doepequenoprincipe.org.br. É possível fazer as doações tanto em pessoa física quanto jurídica, e o Pequeno Príncipe possibilita ainda que a doação seja recebida por meio de uma dedução de até 6% do valor declarado no seu imposto de renda. Sem maiores delongas, eu gostaria de apresentar os nossos brilhantes profissionais e participantes do webinar que aceitaram o nosso convite de participar, então, desse debate hoje. Em ordem alfabética, doutora Elisa Cruz, mestre em Direito Econômico e Social pela PUC-Paraná, foi secretária-geral da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial do Paraná, Arbitac, entre 2010 e 2017, atualmente é vice-presidente da Arbitac e membro do Conselho Administrativo da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB Paraná. É também advogada e professora de arbitragem e de mediação em cursos de extensão, graduação e pós-graduação na cidade de Curitiba. Integra os quadros de árbitros da Canfiep e da Arbitac. Dr. Franco Givaerdi, associado de Givaerdi Associados Advocacia, tem LLM em Direito em Comércio Internacional e Resolução de Conflitos pela Pepperdine University. Atuou como International Consultant no International Institute for Conflict Prevention and Resolution, que é o CPR, e como mediador nas Cortes Superiores dos Condados de Los Angeles, Estados Unidos. Aprovado no exame da Ordem de Advogados do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, e é também professor universitário. Dr. João Bosco Lee, sócio de Lee Taub Gabardo, doutor pela Université Panthéon-Assas, diretor da Revista Brasileira de Arbitragem. Dr. Lucas Fará, associado de Toledo Marchetti Advogados, LLM Insper. Doutora Marina Cuquiela, bacharel em Direito pela Federal do Paraná e em Administração pela FAI. Mestre em Direito Internacional Privado e Comércio Internacional pela Universidade Panthéon-Assas, Paris II. Especialista em Contencioso Empresarial Internacional pela Universidade Paris XII. Membro da Comissão de Arbitragem da OAB Paraná e integrante da diretoria executiva da Arbitac Jovem. Advogada na Justen, Pereira Oliveira e Talamini Advogados. Quanto aos nossos expositores, Dr. Caio Nunes, advogado em Salúcio Marangoni, parente de Jabur Advogados, especialista em propriedade intelectual e novos negócios pela FGV Direito São Paulo, certificado em proteção de dados pessoais pela Data Privacy Brasil, graduado em Direito pela Unicuritiba, tendo cursado as matérias de Arbitragem e Direito Comercial Internacional na Università Católica del Sacro Cuore, em Milão. E a doutora Marciele Almeida, Case Manager no Cansys CBC, minha colega, advogada, e possui LLM em Direito Empresarial na FGV. Já atuou como mediadora e conciliadora no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Bom, após essa apresentação, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Caio Nunes, que vai iniciar a moderação junto com a Marcele Almeida. Agradeço a todos, espero que todos tenham um ótimo evento e, mais uma vez, muito obrigada aos expositores pelo convite. Obrigado, Vi, pela apresentação. Bom, pessoal, vamos dar início ao bate-papo hoje, então, aqui. Só antes, um rápido recado, as perguntas que vocês quiserem fazer para os palestrantes, podem mandar no chat ali embaixo, tá? Tem a opção de todos os palestrantes e pessoas que participam do evento, ou só para os palestrantes, tanto faz. Aí eu e a Márcia vamos anotar aqui, depois a gente, no final, endereça as perguntas, tá bom? Bom, então, vamos começar. A primeira pergunta eu queria fazer para o doutor João Boscoli. Doutor João, bem-vindo. Se hoje o Paraná tem eu diria, uma posição de vanguarda no ramo de ADR no Brasil, muito disso se deve ao seu trabalho. Lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em arbitragem foi você, que foi lá na nossa sala na Unicuritiba divulgar o grupo de estudos, foi super legal. Depois eu me interessei, no ano seguinte me inscrevi no grupo e aí por diante. Então, professor, eu queria te perguntar o seguinte: você poderia traçar um paralelo entre o panorama que a gente tem hoje no Paraná sobre ADR e aquele que a gente tinha antes da lei de arbitragem, pontuando quais foram os principais marcos ao longo desse percurso? Obrigado. Obrigado, Caio. Queria inicialmente agradecer o Kansas CBC pelo gentil convite. Hoje eu me sinto velho, assim, porque normalmente nos painéis que eu participava há alguns anos eu era sempre o mais novo, né? Agora a tendência é eu ser o mais velho, que eu sou de longe o mais idoso dos painelistas. Mas eu queria agradeço pela pergunta. É difícil até fazer um paralelo, até porque antes de 96 a arbitragem praticamente não existia, tanto no Paraná e no Brasil. Então, não se ensinava arbitragem nas universidades, né? Eu mesmo comecei a me interessar por arbitragem quando fui a Paris. Então, eu nunca tinha ouvido falar de arbitragem antes de estudar na França. Então, o paralelo não existia para o que você tem hoje, que a arbitragem, de fato, no Brasil é uma super realidade. Em relação aos principais marcos, acho que a arbitragem, mesmo depois que a lei de arbitragem entrou em vigor, a gente passou por vários percalços. Não foi tão fácil assim que a arbitragem começasse a se desenvolver no Brasil, né? Acho que o primeiro é o julgamento da constitucionalidade da cláusula compromissória no Supremo, né? Acho que 5 primeiros anos foram terríveis, porque ninguém praticamente tinha coragem de colocar uma cláusula compromissória com a ameaça de ser julgada inconstitucional. Acho que o segundo grande marco, de fato, é a ratificação da Convenção de Nova York. Isso é uma demonstração que o Brasil aceitava a arbitragem a nível internacional. Isso foi super importante. A fundação do CEBAR, em 2001. O CEBAR acho que tem um papel extremamente importante e decisivo para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, assim, sobre diferentes níveis, mas principalmente na divulgação acadêmica da arbitragem. E hoje o CEBAR é certamente o principal ator da arbitragem no Brasil. E na sequência, as decisões no judiciário, né? O judiciário, a demonstração do judiciário brasileiro em decisões favoráveis de cooperação e principalmente de confirmação de sentenças arbitrais foi decisivo para que tanto o empresariado como a advocacia brasileira confiasse na arbitragem. As competições de arbitragem, certamente, eu acho que todos aqui acho que participaram, talvez com exceção da Elisa, certamente foram decisivas. Nós criamos uma cultura da arbitragem no meio acadêmico que simplesmente não existia, tanto na participação do MUT como na participação das competições da Camarbe. Então, acho que esse desenvolvimento da arbitragem no Brasil e no Paraná passa um pouco por essas etapas, né? E certamente o trabalho árduo de diversos profissionais paranaenses para que a arbitragem no Brasil, no Paraná e no Brasil tivesse um destaque, né? Aí, obviamente, não vou citar todos os nomes, mas Maurício Gon certamente é um nome super importante, o Carlos Eduardo Apio, o Tarcísio Creitz, o Henrique Gon, que eu vi que está aqui, não é por isso que eu estou citando o nome dele, o César Pereira,
Roberto Bacelar, entre outros. O próprio Jair Gevaer, o pai do Franco, é um nome super importante. Então, acho que o desenvolvimento da arbitragem no Brasil passa também por esse trabalho de diversos profissionais paranaenses que acreditaram que a arbitragem pudesse ser um meio importante de solução de controvérsias no Paraná e no Brasil. Perfeito, doutor João. Muito obrigado. Concordo plenamente que o trabalho árduo dos profissionais paranaenses foi muito importante. E por isso que eu vou fazer a próxima pergunta para a Elisa. Teve um trabalho árduo na Arbitac durante muitos anos. Todo mundo sabe que esse Arbitac hoje tem uma posição de destaque no Brasil, sendo muitas vezes citada em rankings muito importantes, como Leaders League, por exemplo. Isso muito se deve a você, Elisa. Você, por muito tempo, teve um protagonismo muito grande nisso e agora também como vice-presidente da instituição. Então, você poderia falar um pouco sobre como é que foi esse seu período na Arbitac, tanto como case manager como vice-presidente? Obrigada, Caio. Obrigada pela pergunta, pela deferência também. Eu agradeço a Kansas CBC Union pelo convite. Eu estou muito honrada de poder estar aqui hoje conversando com vocês um pouquinho sobre a Arbitac, sobre a minha trajetória e sobre os potenciais, né, da arbitragem e da mediação aqui no estado do Paraná, que é a minha casa. Então, bom, eu vou começar com um disclosure, né? Porque quem desenhou essas perguntas me conhece já há algum tempo, então vocês foram muito bondosos comigo em relação ao desenho das perguntas que foram formuladas. E, na verdade, Caio, eu acho que o que é importante dizer aqui é que eu tive sorte. Eu era a pessoa que estava no lugar certo na hora certa, basicamente. Como o Dr. João Bosco falou, eu não tive a oportunidade de participar do grupo de arbitragem durante a faculdade. Eu tinha compromissos à época que me impediam de dedicar o tempo. O professor João Bosco era muito exigente e o tempo, né, que se exigia dos alunos era considerável, então eu fiz a opção de não me engajar nos multis, mas depois já foram tantos que hoje eu considero que praticamente participei, sim, em alguma medida dos multis e das competições, porque desde que ingressei na Arbitac e venho também acompanhando esse trabalho, né, que aqui em Curitiba era sempre desenvolvido com muita maestria aí pelo professor João. Então, o que eu tenho para dizer? Acho que eu colaborei como eu pude em relação à gestão da Arbitac, né? Mas o exponencial, esse espaço que a Câmara ocupa, na verdade, ele se deve ao trabalho de muitas pessoas, né? Isso foi desenvolvido a muitas mãos. Então, o próprio professor João Bosco foi presidente do Conselho Administrativo da Câmara, o Dr. Maurício Gon também, por muito tempo, desenvolveu um trabalho importante, o próprio Dr. Henrique, né, que está nos acompanhando, foi do Conselho por muitos e muitos anos. Então, o que a gente tem que levar em consideração é que a Arbitac é uma instituição de 24 anos, né? Ela foi fundada em 1996. Eu ingressei na Câmara em 2010, fiquei 7 anos à frente da secretaria e ali eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da arbitragem no Brasil e aprender muito com cada um deles. Acho que esse processo de aprendizado é uma oportunidade única, é apaixonante, foram muitos erros, acertos, autoconhecimento pessoal e profissional, e acho que essa fala é importante para os jovens profissionais que estão nos acompanhando, né? E os marcos, me parece, nesse percurso foram a possibilidade de administração de algumas arbitragens internacionais frente à Secretaria da Arbitac, a reforma dos regulamentos, que a gente promoveu uma no ano de 2015, que foi um trabalho de bastante tempo, acho que vale mencionar, porque é um estudo bem detalhado e minucioso que leva em consideração aspectos relevantes e exigências do mercado, né, da prática mesmo. Então, a gente teve uma mudança de sede, então isso também, né, a inauguração da nova sede, participação nas audiências públicas de reforma da lei de arbitragem. Acho que todos esses eventos são bacanas e fazem parte da nossa história da arbitragem aqui no Paraná, mais recente, né? Então, eu falo
de quando eu me engajei na Arbitac, portanto, com a arbitragem, do ano de 2010 para cá. E a diferença de cenário, ela é bem expressiva. Quando eu entrei na Arbitac em 2010, a Câmara tinha 8 procedimentos em curso. E hoje são 56 arbitragens tramitando. A secretaria é bem enxuta, né? A Vitória e o Lucas tiveram a possibilidade de estagiar e vir trabalhar comigo ali na secretaria da Câmara, então eles sabem que efetivamente o trabalho que a gente faz ali é bastante artesanal, e 56 procedimentos para a estrutura que a Câmara tem é um número bem considerável, a gente está muito feliz com isso. E em números históricos, quando eu ingressei na Arbitac, o procedimento mais recente que nós administrávamos era de número 83, tá? Isso no ano de 2010. E hoje, então, 10 anos depois, em números históricos, o procedimento autuado mais recente é de número 239. Então, aqui também a gente consegue ver, né, como a demanda vem crescendo e como esse resultado se deve ao trabalho de muitas pessoas. Obrigada. Maravilha, Elisa. Muito legal esses números que você trouxe. 56 atualmente, bastante coisa em Arbitac, e daqui a pouco vai estar só crescendo cada vez mais. Muito legal. Bom, agora a próxima pergunta eu vou fazer para o Franco. Franco, bem-vindo. A gente acabou falando mais aqui agora de arbitragem, mas eu queria fazer uma pergunta sobre mediação para você, porque você é um cara que tem muita experiência com mediação, como a Vi falou, fez na Lab, na Pepperdine, que é uma das melhores faculdades do mundo sobre esse tema, tem experiência prática com isso. Eu acho que no Brasil, Franco, aí você até pode falar sobre isso, eu acho que não deu o clique da mediação como deu da arbitragem. Então, você poderia compartilhar conosco a sua visão sobre como está a prática de mediação no Paraná nesse momento? Bom dia a todos. É um grande prazer. Estou colocando aqui meu cronômetro para não passar muito do tempo, né? Que como advogado já gosto de falar muito, então aqui é sempre bom controlar. Mas queria cumprimentar todos os demais expositores, os moderadores, a Kansas CBC, Unigem. É uma grande honra participar desse webinar, ainda mais ao lado de estimados colegas e grandes referências na área, não só no estado do Paraná, mas como no Brasil e até internacionalmente, como é o caso do nosso querido professor João Bosco. Então, é uma grande honra poder falar. O legal dos eventos do Unigem é que a gente tem essa mescla entre jovens advogados, categoria onde eu me incluo, com grandes experiências. Então, é legal que quando você está esperando a sua pergunta, você vai aprendendo muito com as falas. Então, eu aprendi já muito com o Dr. João Bosco e a doutora Elisa. Bom, para não me passar do meu tempo, Caio, é verdade, a sua pergunta é muito pertinente e eu me coloco numa posição de muita humildade para falar isso, ainda mais com a presença do professor Henrique Gomes Neto na plateia, como já foi mencionado, que é um pioneiro da mediação no Brasil e um grande mediador no nosso estado, né? Eu tenho o professor Henrique como um grande exemplo. Então, eu vou falar, assim, baseado na minha percepção, até porque quando nós falamos de mediação privada, é muito difícil, às vezes, a gente medir com exatidão os números, né? A gente tem uma sensação baseada em conversas com outros colegas. Então, assim, quando a gente fala de mediação no Paraná, é impossível não fazer uma relação com mediação no Brasil como um todo, né? Como o professor Bosco muito bem falou, a arbitragem também passou por um processo, de certa maneira, longo até se consolidar, né? Desde 96. Então, a mediação, a gente já, por a arbitragem ter desbravado muitas coisas que a mediação poderia, muitas pedras no caminho da mediação, a mediação já sai de um lugar um pouco mais avançado. É uma prática milenar, mas podemos, assim, sucintamente resumir, assim, o desenvolvimento da mediação. O momento onde a mediação começou a entrar mais em evidência, a partir de 2015, aqui onde mais tem se falado, principalmente no âmbito empresarial, né, que eu acho que é o nosso foco hoje. Então, desde lá, muitas iniciativas têm sido implementadas. Então, a Lei de Mediação de 2015, o Código de Processo Civil do mesmo ano, que também tem um viés favorável à mediação.
Temos, recentemente, medidas de extrema importância, por exemplo, a inclusão da mediação e arbitragem, inclusive como disciplina obrigatória nos currículos da Faculdade de Direito. Aqui vale, né, o ditado antes tarde do que nunca, né? E também medidas dentro do Poder Judiciário, como a recomendação número 58 de 2019 do CNJ, que recomenda a todos os magistrados responsáveis pelo processamento e julgamento de processos de recuperação empresarial e falências, que é um tema que está muito em alta hoje em dia, pela infeliz pandemia que vivemos, para sempre utilizar, sempre que possível, a mediação. Então, a mediação podemos dividir, né, com a prática judicial e extrajudicial. Não é o nosso foco, mas vale comentar aqui sobre a mediação judicial. O Paraná já tem mais de 133 sejusques e é um estado que apoia muito a prática da mediação no âmbito judicial. Inclusive, teve um ato pioneiro hoje de implementar o Sejusque esse ano, né, voltado para a recuperação empresariais da comarca de Francisco Beltrão. Mas, bom, poderíamos passar aqui muito tempo falando sobre o âmbito judicial, mas eu gostaria de focar na área privada. Na área privada, como eu disse, é muito difícil medir, né? Depois, quem sabe, a gente até pode explorar alguns números das câmeras que temos em Curitiba, no estado, mas, pelo que sabemos, ainda a prática se concentra um pouco no âmbito de família e, quando na área empresarial, em conflitos de empresas familiares, que, segundo o IBGE, mais de 90% das empresas no Brasil são familiares. Então, também é muito natural que seja assim. Mas, ao meu ver, a mediação, para resumir um pouco, Caio, pelo seu grande potencial e grande mérito como método de resolução de conflitos, ela ainda é muito subutilizada. Até mesmo a arbitragem, pelo seu potencial, bom, já está consolidada, mas poderia ser muito mais utilizada pela todas as vantagens e benefícios que oferecem aos usuários, especialmente a mediação, né? Temos áreas desenvolvendo, temos câmaras de mediação trabalhista em Curitiba e várias outras áreas. Mediação na administração pública tem muito se falado, mas a prática ainda é a mediação familiar e, em termos de estilo, tem uma predominância da mediação facilitativa e um certo desconhecimento da mediação avaliativa, que é muito... Eu tive experiência nos Estados Unidos, na Califórnia, que é muito utilizada na Califórnia, no âmbito empresarial. É claro que cada estilo de mediação tem a sua adequabilidade para cada certos casos. Não existe estilo melhor ou pior. Mas isso seria alguma coisa para aprimorar. Ainda tem essa confusão com o termo conciliação, que em outros países não existe. Então, também é bom, assim, propagar mais conhecimento sobre o tema. Então, já que eu passei um pouquinho do tempo, mas estou anotando, já vou descontar da outra pergunta, não se preocupe. É isso, essa é a minha visão. Ela é utilizada, está crescendo, mas poderia e deveria ser muito mais utilizada do que ela é. Perfeito, Franco. Não se preocupe com o tempo. Aqui não é mute, que também tem que ficar ali certinho, mas foi ótima a tua apresentação. É muito legal você trazer visões de estilos diferentes de mediação, que, como você bem falou, ainda tem que se desenvolver muita mediação. Tem muita gente que não tem essa percepção de que tem estilos diferentes, como é que é. Esses debates justamente para a gente poder trazer discussões, pessoas saberem, conhecerem coisas que não conhecem ainda e assim por diante. Mas já falei demais, vou passar agora a palavra para a Marci um pouco. Marci, vai lá. Caio, muito obrigada. Agradeço aqui a exposição de todos os palestrantes. Agradeço ao Câncer CBC e à New Gen também por essa oportunidade de estar participando desse webinar. Eu vou endereçar aqui a pergunta à Marina, né? Porque a gente sabe que a Marina é um grande exemplo a ser seguido por qualquer jovem paranaense que tem interesse em atuar com EDRs aqui no Paraná, visto que ela participou em diversas competições de arbitragem e também atua no escritório de grande prestígio e reconhecido nacionalmente. E eu gostaria de saber, Marina, se você poderia nos contar um pouco do seu percurso até aqui, até para que sirva de inspiração para muitos jovens que estão nos assistindo hoje. Muito obrigada, Marciele. Agradeço primeiramente o convite e também as palavras de apresentação e a pergunta, como disse a Elisa, é muito gentilmente formulada. Se eu fosse resumir, acho que os principais
passos, as principais etapas da minha carreira que me trouxeram aqui hoje, tudo começou no meu primeiro ano de faculdade, que eu participei da Semana do Calouro da Unicuritiba e ouvi uma palestra do professor Bosco contando um pouco do percurso dele na França. Ele contou que tinha feito esse curso na SAS e acabou fazendo mestrado e doutorado lá. E eu, então, no primeiro ano de faculdade, decidi que queria ir para a França quando eu terminasse a faculdade e comecei a me programar para isso. Eu não falava francês na época, sabia que francês era um pré-requisito, então no primeiro ano da faculdade comecei a estudar francês para, quando terminasse a faculdade, ter a fluência necessária. 4 anos mais ou menos se passaram e no meu 4º ano da faculdade foi o primeiro contato que eu tive com a arbitragem. Então, como já mencionado aqui, na época essa matéria não era obrigatória. Foi o primeiro semestre em que a matéria passou a ser lecionada como tópica na Universidade Federal pelo professor Talamini. E então, em março, mais ou menos, de 2010, na época, no meu 4º ano, a gente decidiu criar um grupo de estudos de arbitragem e comércio internacional. Não tinha muito um tema definido, mas era um grupo de estudos com 6 alunos que se encontravam semanalmente com a participação e orientação do professor Eduardo Talamini para discutir esses temas de arbitragem, que era um assunto novo para todos nós naquela época. Com alguns meses desse grupo, a gente descobriu o que a gente na época até chamou de multibrasileiro, que foi a primeira competição da Camargo. A primeira edição foi realizada naquele ano, em 2010. E a gente decidiu então participar da competição e, enfim, a gente se preparou bastante, não tinha nenhuma experiência com competição, não existia isso na Federal na época. Os nossos coaches na época eram o professor Eduardo Talamini e o Dr. Rafael Munhoz de Mello, também nos ajudou muito. Mas eles também não tinham experiência em competição, mas deu certo, a gente participou da competição e ganhamos a primeira edição da Camargo. A partir daí, o grupo adquiriu, enfim, uma relevância muito maior do que a gente imaginava, ficou muito maior até em número de participantes. A gente foi para Viena pela primeira vez em 2011, com 17 pessoas na equipe, e muito, enfim, também, daí nessa época já o Dr. César Pereira se envolveu, e daí, enfim, dali para frente eu acho que a Universidade Federal andou sozinha. Desde então eles participam todos os anos, eu me envolvi mais ativamente no início, até hoje ainda dou uns pitacos, mas não estou tão envolvida assim como gostaria, até por falta de tempo. Mas, então, eu me formei, né, no 5º ano, em 2011, e como planejado, em 2012 fui para a França, fiz o meu mestrado lá. Lá, o primeiro ano do mestrado é separado do segundo, então você tem que fazer um processo seletivo para conseguir continuar no 2º ano. Eu consegui ficar na universidade que eu queria, que é a SAS, então fiquei lá o 1º e o 2º ano, terminei o mestrado. Não estava nos meus planos, mas também participei do MUT pela SAS, então eu fui para o MUT 2 vezes, uma pela Federal e outra pela SAS, e foi uma experiência totalmente diferente, assim, o nível de planejamento, o nível de preparação da equipe, o próprio rigor acadêmico, tudo isso na França é muito diferente. Então, foi também uma grande escola para mim. E quando eu terminei o 2º ano do mestrado, eu fui convidada a estagiar no escritório que é um escritório que patrocina, não financeiramente, mas que ajuda os alunos a se preparar. Fui convidada a estagiar lá, mas era um estágio. Na França, os requisitos para ser advogado são um pouco diferentes daqui. Você tem que fazer uma escola de advocacia para conseguir tirar a licença para advogar. Então, eu não poderia advogar lá de imediato. E mesmo com esse convite, enfim, na época foi um super dilema para mim. Eu não sabia se eu voltava, se eu ficava. Conversei com algumas pessoas que eu considero hoje verdadeiros mentores, assim, mesmo que eles não conhecem esse título que eu dou para eles. Mas conversei com algumas pessoas que sempre tive como referência na minha vida acadêmica e profissional e decidi voltar, porque eu sempre quis advogar e na época eu tinha 25 anos, eu acho, e apesar de ter feito um mestrado, eu não tinha experiência enquanto advogada. E eu acho que a advocacia é uma carreira longa, de muito investimento e precisa
além da parte acadêmica, a gente precisa de prática. Então, foi esse um dos principais motivos pelo qual eu decidi voltar. E voltei para o Brasil sem saber exatamente onde eu ia trabalhar. Voltei para Curitiba e acho que 1 ou 2 semanas depois que eu estava em Curitiba, conversei com o professor Talamini e ele me convidou para voltar para a Justem. Eu já tinha estagiado na Justem e ele me convidou a voltar, daí agora como advogada, e nunca mais saí. Em janeiro do ano que vem vai fazer 10 anos que eu entrei na Justem pela primeira vez e considero lá uma casa para mim, enfim, é lá que eu aprendi muita coisa e que me tornou a profissional que eu sou hoje. Obrigada por compartilhar suas experiências conosco, Marina. Acredito que seja de grande valia para todos que estão ouvindo hoje, porque realmente a gente fica assim realmente muito feliz que você tenha tido essas experiências internacionais e tenha voltado a aplicar suas experiências aqui no nosso estado e contribuído para o desenvolvimento da ADR aqui. Então, realmente é muito importante que você esteja participando desse webinar para que possa compartilhar suas experiências com todo mundo. Eu vou passar agora a pergunta para o Lucas Fará. E eu gostaria de saber, Lucas Fará, de vocês poderia compartilhar um pouquinho com a gente, porque a gente sabe que você contribuiu muito para o desenvolvimento das ADRs aqui no Paraná também, durante o período que você atuou como diretor da ABARB no estado. E com base na sua experiência, a gente gostaria que você nos explicasse um pouco o que é a ABARB, como ela funciona, e nos conte também um pouco sobre a sua gestão como diretor dessa instituição aqui no Paraná. Bom, bom dia a todos. Primeiramente, agradecer aí o convite tanto do Kansas CBC quanto do New Gen para poder falar desse tema que é tão do meu interesse e ainda no estado que eu tive a oportunidade de nascer e crescer. Sobre a ABARB, acho que pelo menos todo mundo já tem já ouviu pelo menos falar sobre a ABARB. Ela é uma associação sem fins lucrativos que visa o desenvolvimento, principalmente da arbitragem, nas universidades e também para advogados iniciantes que pretendem seguir nessa carreira das ADRs. E eu tive a oportunidade de participar da diretoria da ABARB nos anos de 2014 e 2015 e foi muito interessante essa participação. Na época, não existia, de certa forma, uma diretoria regionalizada da ABARB, mas a presidência, a vice-presidência e os diretores, como somavam mais ou menos 10, 12 pessoas, acabavam por envolver uns 8, 9 estados do Brasil. Então, quando tinha eventos relacionados com a arbitragem no Brasil, no estado do Paraná, eu acabava fazendo organização desses eventos. E sendo nos anos de 2014 e 2015, acho que eu tive muita sorte, porque foram anos importantes tanto para a arbitragem quanto para o direito em geral. Em 2015 houve a aprovação do novo Código de Processo Civil, então eu, na qualidade de diretor da ABARB, a gente teve a oportunidade de, dentro de um curso de atualização do novo Código de Processo Civil, que agora já não é mais novo, mas na época era, trazer algumas das disposições específicas do Código de Processo Civil aplicáveis à arbitragem, como, por exemplo, o artigo 337 sobre a necessidade de se alegar a existência da cláusula compromissória em sede de contestação, e tivemos a oportunidade de participar e fazer um briefing sobre essas atualizações dentro de cursos de atualização do Código de Processo Civil. Acho que mais especificamente teve um organizado pelo Partido Democrático Universitário da Federal do Paraná, que a Marina com certeza deve lembrar bem. E, além disso, a gente fazia a organização dos pré-MUTs e treinos da Camarb. Lembro também o grande auxílio que a Elisa e a Vitória também nos davam com a Arbitac. Sempre teve uma parceria muito grande a Arbitac e a ABARB. E, além desses eventos, na gestão que eu estava, que é coordenada pela Giovana Benetti, que é advogada e trabalha com uma das maiores doutrinadoras de direito civil do Brasil, a Judite,
nós implementamos um projeto que era ainda embrionário, mas agora eu vejo que nesses anos esse projeto acabou dando certo, que era o projeto dos embaixadores, que era exatamente para existir um representante da ABARB na maioria dos estados do Brasil. E na minha época era um projeto embrionário, estava sendo lançado, mas hoje eu vejo na gestão da Camila Simão que já há uma abrangência quase que em todos os estados do Brasil. Inclusive, 2 anos atrás foi feito o primeiro Congresso Norte de arbitragem no estado de Manaus. Infelizmente eu não pude participar, mas soube que foi bem interessante por alguns amigos que compareceram. E um outro ponto também, agora que eu me lembrei, que em 2015 foi relevante, foi que alguns regulamentos de arbitragem trouxeram a figura do árbitro de emergência, tendo visto uma inclusão dessa figura, uma alteração dessa figura no regulamento da CCI, né, que é um dos maiores instituições arbitrais do mundo. E também tivemos a oportunidade de fazer alguns eventos junto com a Arbitac, com a Fiesp também, outro centro de arbitragem expressivo no Paraná, sobre como que funcionava essa figura do árbitro de emergência, quais as diferenças para o Poder Judiciário e qual a sua viabilidade prática sobre isso. Então, acho que foi essa a minha principal experiência dentro da ABARB. Sei que no estado do Paraná ainda continua uma diretoria regionalizada para a organização de eventos e demais atividades, e tenho certeza que a contribuição da ABARB ela foi ímpar para o estado do Paraná, que hoje ocupa um posto muito interessante no Brasil como um dos exemplos de desenvolvimento de ADRs. Muito obrigada, Lucas Fará, por compartilhar sua experiência com a gente. De fato, a ABARB, além de ter sido muito importante para o desenvolvimento, também nos apoiou aqui nesse evento hoje, então a gente fica realmente muito contente. Eu vou passar a palavra novamente para o Dr. João Bosco agora, nesse momento, na sua segunda pergunta. E, doutor João, nesse momento eu gostaria, a gente sabe que o senhor é um exemplo aí raro de profissional que, sem sair do nosso estado do Paraná, conseguiu atingir aí um prestígio não só nacional, como internacional no ramo das ADRs. E o que a gente, por isso, inclusive, que a gente está muito feliz com a sua presença aqui hoje, porque o senhor realmente é um exemplo para todas nós. E eu gostaria de saber o que o senhor acha que foi decisivo para que o senhor conseguisse chegar a esse patamar. Obrigado, Marcele. Eu acho que o primeiro fator acho que foi para a formação acadêmica. Ter feito mestrado e doutorado em Paris 2, de fato, foi um diferencial. Eu acho que tive muita sorte. Primeiro, por ter tido como orientador Philippe Fouchard, né? Então, isso, de fato, me trouxe a um rigor científico maior do que eu poderia ter esperado na época. Tive sorte na escolha do tema do doutorado, ter feito arbitragem antes da lei de arbitragem, então acho que é um pouco essa questão da oportunidade. Certamente ter sido fundador do CEBAR, um dos fundadores do CEBAR e o primeiro presidente, me ajudou muito na evolução da carreira, não que o CEBAR tenha me alavancado a carreira, não foi muito nesse sentido, mas o trabalho que nós fizemos no CEBAR desde o início, acho que certamente me projetou em relação à evolução da carreira. Eu sempre participei de muitos eventos, inicialmente como ouvinte e depois como palestrante, não só no Brasil, mas em outros países. Acho que eu fui um dos primeiros a apostar muito na América Latina, então participei muito e participo até hoje de muitos eventos na América Latina, o que tem me gerado nomeações como árbitro em casos latino-americanos. Na Europa também, eu acabei direcionando um pouquinho a minha carreira, não só na França, mas na atuação em Portugal, e aí, por consequência, nomeações em casos africanos, né? Eu tenho algumas arbitragens envolvendo países africanos. Acho que a seriedade no trabalho, acho que desde o início eu sempre tive esse comprometimento e de fazer um bom trabalho, e acho que isso é super importante. Aí acaba gerando, obviamente, um reflexo.
Mas confesso também que não foi fácil. Acho que no início a tentação sempre foi ir para São Paulo, mas um pouquinho como a Marina explicou, eu tive a vontade de voltar para o Paraná para poder fazer um trabalho também acadêmico, que seria muito mais difícil se eu tivesse ido para São Paulo diretamente. E não me arrependo disso. Sinceramente, eu acho que não tenho a intenção de sair, principalmente agora que eu estou um pouco mais idoso, né? Não tenho a mínima vontade de me transferir e ir para São Paulo ou para outro lugar. Eu gosto muito de morar em Curitiba, apesar de passar a maior parte do tempo fora de Curitiba. Não mais agora, obviamente, por conta da pandemia, mas não tenho a mínima intenção de sair do Paraná. Mas não é fácil. Eu acho que o exemplo da Marina é um exemplo a ser seguido, mas o mercado local é muito diferente do mercado de São Paulo e Rio de Janeiro. Você tem muito mais oportunidades, certamente, em São Paulo do que no Paraná. Mas acho que isso é uma outra história. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco, Dr. João Bosco. A gente realmente acredita que... A gente realmente fica muito feliz porque, assim como outros jovens, né, você falou que tinha esse objetivo acadêmico aqui no Paraná, o senhor também foi uma inspiração para mim, principalmente quando eu participei de multis, etc., quando a gente participou de competições. Então, realmente, eu tenho certeza que o senhor inspira aí muitos jovens a seguir nessa área, principalmente no ramo acadêmico, porque a gente sabe que o senhor realmente é um exemplo aqui em Curitiba. E eu vou passar a palavra agora ao Caio, que vai direcionar agora novas perguntas aos demais palestrantes. Obrigado, Marci. Eu queria fazer agora uma outra pergunta para a Elisa. Elisa, você, como a gente falou anteriormente, atuou como case manager, também como árbitra e advogada em arbitragem, sempre no estado do Paraná. Como é que foi essa transição de o primeiro como case manager, depois como árbitra e advogada? Se um jovem advogado te perguntasse hoje quais são os aspectos positivos e negativos de cada uma dessas profissões, o que você responderia? Os desafios também de cada profissão. Vamos lá, Caio. Obrigada mais uma vez. Essa pergunta é um pouco mais difícil. A parte da transição é fácil, porque, na verdade, a minha nomeação para atuar como árbitra derivou, né, da minha experiência anterior como case manager. Então, eu fui nomeada pela instituição quando eu tive a oportunidade de desempenhar esse trabalho, e depois também considero que a minha recolocação profissional, porque aí eu saí da Arbitac, eu fiquei 2 anos dando algumas consultorias de procedimento, arbitragens ad hoc institucionais para alguns escritórios aqui de Curitiba, e aí depois isso morando no interior do Paraná, depois voltei para Curitiba e aí me recoloquei como advogada, né? Então a ordem é um pouco estranha, né? Porque efetivamente foi essa como você trouxe, mas em razão desse link de conexão, né? Então, a atuação como árbitra se deve efetivamente ao vínculo institucional anterior que eu tive, e aí acho que também ao meu histórico, né, como case manager, eu devo a minha recolocação como advogada, porque se você for ver, eu sou, bem dizer, uma advogada júnior, né? Porque eu advogo efetivamente desde maio do ano passado, tá? Então, esse é o meu vínculo profissional mais recente e é a atividade que é nova para mim, né? Então, é o que tem me imposto maiores desafios e uma grande carga de aprendizado. Em relação aos desafios, pontos positivos e negativos de cada uma dessas funções, né? Acho que cada uma delas tem particularidades que são bem relevantes. Eu vou tentar abordar aqui rapidamente de forma individual, ponto positivo e negativo de cada uma delas, e no final vou fazer então um fechamento aí falando dos desafios que eu acho que são desafios gerais para os novos profissionais, né? Então, eu tentei subdividir dessa maneira, tá? Em relação à função de case manager, acho que o principal ponto positivo é que você tem uma visão geral de mercado. Então, você trabalhando em uma câmara, você tem a possibilidade de acesso irrestrito a informações que você não teria de nenhuma outra forma, né? Você trabalha com uma multiplicidade de profissionais, você
tem a oportunidade de ver como esses grandes nomes atuam sentados nas cadeiras de árbitro, sentados nas cadeiras de advogado, e esse networking também, o contato pessoal direto, né, que essa função lhe dá, acho que uma oportunidade única, você não encontraria ela de outra maneira. Então, acho que essa minha experiência como case manager me ensinou muito sobre redação de petições, sobre condução de audiências, sobre eficácia de ordens processuais, mas eu aprendi isso da experiência dos outros, né? Então, esse é um momento de desempenho da função, onde basicamente o seu papel é ser uma esponja, é absorver o máximo de conhecimento que você pode. Eu acho que aí esse é o grande ponto positivo dessa função. Do lado negativo, a gente tem a questão de que é uma função, no fim do dia, administrativa, né? Então, você desenvolve muitas habilidades, mas são habilidades específicas para essa função. Não necessariamente você tem a exposição à prática da forma como você gostaria. Então, alguns skills, alguns requisitos não estão presentes nesse ambiente, porque não são exigíveis de você enquanto você desempenha essa função de case manager, tá? Então, indo adiante, né, em relação à função de árbitro, acho que o ponto positivo é que você atuar como árbitro é a coroação do seu conhecimento, né? Todo mundo espera o dia da nomeação chegar e eu vejo isso ali na Arbitac, agora nomeando profissionais mais jovens nas arbitragens expeditas, né? Como as pessoas se empenham e se dedicam a entregar um produto, né? Uma sentença de qualidade, a atender o que as partes esperam, né, de um profissional árbitro, enfim. Então, acho que esse é o grande ponto positivo. E, para além disso, quando você tem a oportunidade de atuar como árbitro, um efeito reflexo é o aprimoramento da sua prática na advocacia. Porque aí você decide. E, em decidir, você aprende um pouquinho sobre convencimento, né? Então, também é importante para você fazer esse caminho de contramão, né? De saber expor melhor os seus argumentos, apresentar o seu caso com qualidade. Acho que é uma função bem desafiadora, essa de árbitro, envolve habilidades diversas e envolve muitas habilidades que nós não aprendemos na faculdade. A preparação técnica é muito importante, né, certamente, mas você também precisa saber administrar pessoas. E isso o curso de Direito não nos ensina, certo? Então, o ponto negativo, acho que no meu ver, a atividade de árbitro é uma atividade personalíssima e, portanto, às vezes ela tende a ser solitária, né? Se a gente está tratando de um tribunal arbitral, esse problema ele é minorado porque você tem ali com quem trocar ideias, mas se não for assim, a atividade decisória ela é efetivamente de muita introspecção e solitária, né? Você vai ser demandado de grande tempo, grande dedicação, e acho que a preocupação reputacional é hoje uma questão que preocupa os árbitros, especialmente em razão do que a gente chama aí de due process paranoia, né? E cada vez mais alguns obstáculos que são postos para o bom exercício dessa função, a questão do dever de revelação, que, né, nem sempre fica claro. Se o árbitro revela pouco, ele pode ter problemas, se ele revela muito, ele também pode ter problemas. Então, encontrar a justa medida, aí acho que é um dos pontos que eu posso levantar. E aí, por fim, enquanto advogado, né, o ponto positivo que agora eu tenho aprendido, então, na minha experiência mais recente, é que você é quem conta a história, né? Então, você poder construir os seus argumentos, você poder fazer uma apresentação de caso que te satisfaça, verticalizar o conhecimento sobre matérias que são bastante específicas para atender às necessidades do cliente, né? A demanda, enfim, nos seus particulares, faz com que você desenvolva uma tomada de decisão técnica que é bastante estratégica, de forma a tentar influenciar o resultado, né? Então, acho que esses são pontos positivos de também um aprendizado diferente e que é um perfil, né? Acho que a advocacia exige também um amor, uma dedicação, assim, no sentido de que você precisa gostar muito daquilo que você faz,
porque do ponto negativo, um dos aspectos que eu acho que vale a pena salientar é a gestão do tempo, né? Muitas vezes nós não necessariamente temos o tempo que gostaríamos de ter para preparar um determinado caso, e aí você vai ter que trabalhar pesado, muitas horas, né, para conseguir dar conta do volume de informação que você deve sintetizar para apresentar para um tribunal decidir aquela questão. Também, talvez, a ausência de resultados seja um aspecto que possa ser trazido aqui como um ponto negativo da advocacia, porque às vezes não importa o esforço que você faça, você não sabe, né, aonde isso vai dar. E um último ponto, que na verdade é só uma ressalva que não necessariamente acontece sempre, mas que é importante ter em mente, é que existe sempre uma simetria informacional, não só em relação à outra parte, como também em relação ao próprio cliente, né? Então, é bastante importante prezar por um tempo de preparo adequado, tá? E aí, então, só para fechar, né, em relação aos desafios, o que eu anotei aqui que eu gostaria de compartilhar e deixar como uma mensagem aí mesmo hoje, né? É muito importante não perder a vontade de aprender e de se aprimorar profissionalmente e pessoalmente. Eu acho que é um pedalar, né? É uma atividade contínua, a gente não pode parar, deixar isso de lado. A gente tem aí a ideia dos nanodegrees, né, que são essas muito menores do que especialização agora. É a ideia do que o Lucas trouxe desses cursos específicos sobre matérias bem pontuais para aprofundar mesmo um conhecimento que é importante e uma atualização constante. O equilíbrio entre vida pessoal e profissional, eu acho que é um dos maiores desafios, é um grande desafio que eu tenho enfrentado, né, ao longo desses anos, e isso não pode ser tirado da mesa na nossa tomada de decisões. O aspecto remuneratório também pode ser um desafio, especialmente se a gente está pensando aqui na realidade do Paraná, né, porque como o próprio professor João Bosco disse, a gente tem uma quantidade de oportunidade que, se comparada aí com São Paulo, enfim, ela ainda é reduzida, certo? Então, essa colocação profissional para aquele profissional que tem interesse de atuar só com isso pode ser desafiadora no começo, certo? E, por fim, 2 pontos que eu acho que são importantes de serem trazidos nesse evento, especificamente. O primeiro é a questão da equidade de gênero. A gente tem visto um esforço bastante grande, né, das câmaras, enfim, para tentar equalizar ou reduzir essas diferenças, mas para jovens profissionais esse ainda é um desafio a ser enfrentado e olhado de frente com bastante assertividade. E o gap geracional, né, que acho que esse para todos nós, né, então é preciso um caminhar longo, né, para você chegar aí, então, por fim, a ter os cabelos brancos, né, por assim dizer, que é um dos principais elementos reputacionais exigido dos árbitros. Acho que esse é um outro aspecto, e nisso a gente tem trabalhado muito ali na Arbitac, nessa diretoria atual, porque é uma diretoria jovem, né, em trazer novos nomes para o quadro, trazer mulheres, oportunizar a prática da arbitragem e também da mediação, né, para novas gerações. Obrigada. Ótimo, Elisa. Que bom que você terminou falando do gap geracional e da igualdade de gênero, porque a New Gen justamente um dos principais pilares da New Gen são esses dois. Então, esse evento, até você vê que a gente dividiu homens e mulheres de todas as idades, exatamente por isso que a gente fez dessa forma. É muito legal a sua exposição. Agora, eu vou fazer uma pergunta para o Fará. Fará, que é meu amigo há muito tempo, a gente se conheceu por causa da arbitragem no grupo de estudos da Unicuritiba. Estamos juntos aí, viemos juntos para São Paulo. E até a minha pergunta é sobre isso, Fará, sobre São Paulo. O doutor João já falou que é muito bom morar em Curitiba, que ele não se arrepende de ter ficado em Curitiba. A gente realmente tem, assim, muita gente quer ficar em Curitiba, mas também muita gente vai para São Paulo, né? Eu e você somos 2 exemplos disso. Você pode me dizer por que você escolheu ir para São Paulo? E o que faltava no Paraná naquele momento para que você ficasse lá em vez de ter transferido para São Paulo? Obrigado pelas palavras. A minha vinda para São Paulo, ela aconteceu já no final da minha faculdade, né? Eu estava num escritório que
não via oportunidade de poder trabalhar com arbitragem lá, era mais consultivo societário, eu não estava muito feliz com o que eu estava trabalhando lá. E desde o começo da faculdade, e até um pouco antes mesmo, pois eu sempre tive a mentoria do Dr. Maurício Gonçalves, que é um amigo de família, eu sempre fiquei sabendo um pouco sobre este Instituto da Arbitragem. Durante a faculdade, eu tive a oportunidade de participar dos grupos de pesquisa e realmente achei muito interessante essa área e acho que desde a metade da faculdade já estava decidido que queria trabalhar com isso. Quando eu estava perto de me formar, eu estava conversando com um amigo meu que fez faculdade na USP e que eu tive a oportunidade de conhecer na época do MUT e trabalhava no Kansas CBC à época. E ele acabou comentando que estava saindo para outros projetos profissionais e comentou que havia vagas abertas. Acabei fazendo uma entrevista virtualmente com a Patrícia e a Luísa e tive a oportunidade e a felicidade de trabalhar 2 anos no Kansas CBC, que ano passado acabei me desligando para ir para outra experiência profissional, mas realmente foi uma oportunidade muito, muito boa. E, inclusive, até algumas arbitragens com sede em Curitiba, eu lembro que existiam, mas essa foi a minha transição. E, além disso, agora eu estou trabalhando num escritório mais voltado para as ADRs na área de infraestrutura. E quando fala em infraestrutura, como é um evento de ADR, surge uma outra ADR que acho que vale a pena também mencionar aqui, que são os dispute boards. Como o Franco falou no começo, que talvez ainda não tenha dado clique no controle da mediação, eu acho que talvez em nível Brasil ainda nem acharam um controle dos dispute boards. Ainda não existe uma abrangência muito grande sobre isso. Apesar que recentemente a gente começa a ver muitas pessoas falando do dispute board, inclusive o Kansas CBC tem um regulamento excepcional sobre o tema, mas falar em nível nacional já é um pouco complicado, que a gente vê alguns casos em São Paulo, Rio de Janeiro, mas ainda é pouco e talvez falar no Paraná seja um pouco mais difícil. Mas quando me convidaram para falar um pouco sobre as ADRs no Paraná, eu tomei a liberdade de fazer uma breve pesquisa, sem adotar qualquer forma empírica de pesquisa. Foi uma pesquisa rápida, só para ter uma ideia de como que está, em que pé está esse instituto no estado do Paraná. E acho que todos aqui sabem, né, que os dispute boards são comitês formados normalmente em contratos de longa duração, que acompanham esse contrato desde seu início, com o objetivo de, quando surgir alguma disputa, alguma controvérsia, tem a oportunidade de dar uma decisão rápida, mesmo que ela não seja tão boa às partes, né? Surge do conceito de rough justice, de que, às vezes, uma decisão não tão boa, mais rápida, é melhor do que uma decisão boa, mais demorada. É muito comum em contratos de infraestrutura, já que são, e de construção, já que eles levam, às vezes, 10, 20 anos para serem executados, mas, recentemente, já existe uma vertente de tentar aplicá-los para também contratos de M&A. Como, normalmente, contratos de M&A eles são confidenciais por sua natureza, eu dei uma olhada nos contratos públicos de construção de infraestrutura no estado do Paraná, para tentar traçar um paralelo de como está esse instituto. Então, o que eu fiz, eu abri o site do BNDES, e nesse site, na primeira página dele, você vê todos os projetos que o BNDES financia nível Brasil. Lá você consegue escolher os estados. Então, eu entrei no estado do Paraná e eu vi mais ou menos 39 projetos que o BNDES atua como financiador, e com base nisso eu consegui, pelo menos, pescar alguns contratos desses projetos. Algum deles interessantes sobre desenvolvimento de saneamento em municípios satélites a Curitiba, ainda mais agora com o marco regulatório de saneamento que foi aprovado há uns 2 meses na Câmara. E dentro desses projetos eu conseguia ver os contratos que estavam em licitação, e alguns eles prevêem os dispute boards, outros eles ainda não há essa previsão de um método pré-arbitragem ou pré-judicial para a resolução de litígios.
De toda forma, a oportunidade está aí, né? Esses contratos, não há necessidade de estar no contrato. Pode ser que após firmar o contrato você possa fazer um termo de acordo de junta de conflitos ou de dispute boards para implementação disso. Mas eu acho que é um desafio ainda nível Brasil isso, pois na experiência que eu tive aqui em São Paulo, eu já vi contratos em que havia à disposição dos dispute boards, mas por falta de conhecimento dos agentes, ele acabava não sendo implementado. E o que ocorria é que quando surgia uma disputa, você acabava se recorrendo ao dispute board para ele resolver isso, sem que ele estivesse desde o início familiarizado com a obra. E eu também tomei a liberdade de conversar com alguns advogados de jurídico interno de algumas construtoras que atuam bastante no estado do Paraná. Acho que a primeira reação foi o que é isso? E se não foi essa, a outra foi, tá, mas tem que pagar? Realmente tem que pagar. Então, acho que quebrar ainda esse paradigma de custos elevados, tudo que provavelmente também a arbitragem teve que enfrentar isso à época em que foi formulada a Lei Brasileira de Arbitragem. Então, acho que é um paradigma a ser quebrado, pois a oportunidade está aí, o desenvolvimento de infraestrutura no estado do Paraná ele é vasto. Inclusive, o Ministério da Infraestrutura já soltou comunicado para a implementação de 2 novos terminais portuários em Paranaguá, que é um dos maiores portos do Brasil. E temos a felicidade de estar no estado do Paraná, né, o município de Paranaguá. E apesar dessa implementação ainda estar na fase de PMI, de análise de projeto, viabilidade econômica financeira, nos próximos anos provavelmente vão soltar editais de licitação. E daí, com certeza, profissionais paranaenses vão ter a oportunidade de negociar esses contratos e talvez trazer à tona a viabilidade de se incluir um dispute boards como realmente um meio adequado de resolução dessas disputas, que muitas vezes pode evitar um procedimento arbitral longo para discutir questões pontuais e que necessitam numa decisão rápida, ou mesmo sair um pouco uma alternativa judiciária. Acho que é isso. E se ficou alguma dúvida, também estou à disposição. Obrigado, Fará. Ótima exposição sobre os dispute boards. Muito legal. Como você falou, aqui é sobre ADR, não é sobre arbitragem. Então, tem muita gente que eu sei que nem sabe o que é dispute boards, igual esse pessoal que você entrevistou. Então, muito legal você falar disso. Obrigado. Vou passar agora para a Márcia de novo. Muito obrigada, Caio. Eu vou passar novamente a palavra para a Marina, né? Eu vou fazer mais uma pergunta para ela. E, Marina, com base na sua experiência relatada há pouco e compartilhada conosco, eu gostaria de saber qual o passo a passo você aconselharia para um jovem advogado ou uma jovem advogada que lhe perguntasse hoje o que ele precisaria fazer para atuar com o ADR aqui no estado do Paraná, assim como você fez. Bom, Marciele, um passo a passo é bem difícil, eu não ousaria chegar nesse nível de detalhe, porque claramente devem existir diversos outros caminhos que não esse que eu percorri, mas com base naquilo que eu fiz para chegar onde estou hoje, eu me arriscaria talvez a dar 2 conselhos, assim, porque é algo que acho que olhando para trás, hoje eu percebo que faz muito sentido. Mesmo à época, talvez eu não tendo essa consciência, enfim, por ser muito jovem. O primeiro deles, eu acho que é planejamento e clareza onde se quer chegar. Então, a definição de metas de médio e longo prazo. Como eu disse, um exemplo, eu sabia que eu queria ir para a França depois que eu terminei a faculdade. Então, eu precisava começar a estudar francês. Isso toma tempo. Então, muitas das nossas metas de curto ou longo prazo exigem que nós façamos algo hoje, para começar a colher os frutos daqui 10 anos, 15, 20 anos. Então, tanto essa definição de aonde se quer chegar, como qual caminho eu preciso percorrer, é algo que a gente, principalmente jovem, não para muito para pensar. E eu acho que essa reflexão é muito importante.
E eu até converso com alguns estagiários no escritório, alguns amigos que fiz nas competições de arbitragem, e é difícil às vezes saber por onde começar, mas eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. A gente é jovem, a gente não tem uma vivência tão grande quando tem que tomar esse tipo de decisão. E eu acho que observar ao nosso redor profissionais que a gente tem a oportunidade de trabalhar, ou às vezes de conviver em ambientes acadêmicos, às vezes até, como a Elisa bem contou, uma das grandes vantagens de trabalhar em câmaras arbitrais é poder observar tanta gente trabalhando com isso. Então, eu acho que esse exercício de observação é muito bom para a gente, para o jovem que está querendo iniciar a carreira, ter parâmetros daquilo que ele quer ou até daquilo que ele não quer ser, porque às vezes a definição de metas é por exclusão. Você vê algo que é alguém ou um profissional que você não quer se tornar. Então, eu acho que essa definição de metas e esse planejamento para se atingir essas metas é muito importante, ainda jovem, então ainda na faculdade, se possível, ou recém-formado. E um segundo conselho que eu daria, uma segunda ordem de conselhos, é persistência e paciência. Principalmente na carreira da advocacia, e como a gente falou aqui, acho que para a gente chegar a ser árbitro, receber indicações, é muito trabalho e é muito tempo, é um investimento de longo prazo. Então, essa cultura imediatista que a gente vive, geralmente a nossa geração e os mais novos são ainda mais assim, eles querem implantar hoje para colher amanhã. E não funciona assim na nossa carreira, nessa carreira que optamos. A gente em escritórios convive, tem a sorte de conviver com pessoas brilhantes que chegaram onde estão com muita dedicação e muito tempo, porque é necessário uma riqueza de experiências. A gente precisa conviver e aprender com muitas coisas que vão ser colocadas na nossa vida. Cada desafio ensina um pouco. Eu trabalho, como vocês sabem, na Justem há quase 10 anos, e eu não trabalho só com arbitragem. Eu tenho a sorte de trabalhar também com arbitragem, mas como o próprio, acho que o professor Bosco mencionou, Curitiba não é um mercado tão fértil para arbitragem quanto São Paulo e Rio. Então, acho que está crescendo muito, os números que a Elisa contou para nós provam isso, mas a possibilidade de trabalhar também com contencioso judicial é enriquecedor. Eu acho que a gente tem que saber enxergar o valor em tudo isso. Essa riqueza de vivência, essa oportunidade de trabalhar com contencioso. Eu trabalho também com esfera administrativa, essa negociação de contrato, até na esfera consultiva. Eu tive a oportunidade de aprender negociação na prática, com consultivo, não tive isso na faculdade. E tudo isso nos ensina e faz a gente se tornar quem a gente é hoje. Então, eu acho que tanto essa cultura imediatista como às vezes essa visão de eu quero trabalhar com arbitragem, só arbitragem interessa, só arbitragem interessa. Calma. Eu acho que tomara que um dia possamos, a arbitragem cresça e um dia possamos trabalhar só com arbitragem, mas no meio do caminho a gente pode aprender com diversas outras experiências. Como a Elisa disse, advogado precisa dedicar muito tempo à profissão, a gente precisa aprender a pesquisar, a gente precisa aprender a convencer, aprender a contar uma história. Eu posso aprender isso de uma série de maneiras diferentes. Não preciso necessariamente advogar só em arbitragens para aprender isso. Então, eu acho que essas seriam as minhas dicas, enfim, 2 conselhos que eu daria a quem pretende seguir mais ou menos essa carreira. Muito obrigada. Marina, certamente seus aconselhamentos serão de grande valia para muitas pessoas que nos assistem aqui hoje e que certamente pretendem se inspirar na sua carreira para seguir como advogado dentro do nosso estado. Eu vou passar a palavra agora ao Franco e eu gostaria de, como você comentou há pouco, Franco, você comentou que a prática da mediação está crescendo muito no estado do Paraná, mas que você ainda vislumbra um potencial para sua maior aplicação. E eu gostaria de saber, gostaria que você compartilhasse conosco aqui um pouco, em quais mercados você pensa que há espaço para maior aplicação da mediação no Estado?
E se você acha que as iniciativas de instituições arbitrais e de mediação, ou de ADRs em geral, poderiam ser benéficas para que a utilização da mediação possa ter maior aplicação no Estado. Excelente pergunta, Marcele. Muito obrigado pelas gentis palavras. Eu só queria falar rapidinho que eu já recebi 2 sinais que a minha internet está um pouco instável. Então, se eu cair, vocês me avisam que a gente dá um jeito. Só para eu saber que vocês não estão me ouvindo, tá bom? Bom, respondendo a primeira parte da sua pergunta sobre uma maior aplicação em indústrias e matérias, veja, primeiro, não sei se eu me fiz claro, é motivo a comemorar o desenvolvimento que a mediação teve nos últimos 5 anos. Nós temos, como ouvintes aqui, vários jovens advogados que têm um engajamento sensacional com a mediação, por meio dos MUTs e grupos de estudos cada vez mais em ascensão, e a prática também é muito mais relevante do que já foi no passado. Muito mais se fala de mediação, muito mais cursos, muito mais informação tem se dado. Mas, como eu disse, eu acho que pelo seu potencial poderia ser muito mais aplicada. A mediação poderia ser muito mais aplicada. Então, assim, que indústrias e matérias? Veja, a mediação, uma das belezas dela, você muito bem sabe, é que ela é muito flexível. Ela se adapta às partes de maneira muito fácil. O controle está na mão das partes, assim como a arbitragem tem esse aspecto também, apesar de ser um pouco menos flexível. A mediação ainda e a mediação também tem um aspecto de maior informalidade, né? Então, é um universo infinito, né? A única limitação que nós temos é pelo artigo 3º da Lei de Mediação, que diz: pode ser objeto de mediação um conflito que verte sobre direitos disponíveis ou sobre direitos indisponíveis que admitam transação. Então, enfim, há um universo. Mas focando aqui um pouco no nosso Paraná, que é um estado tão rico na economia do Paraná, deixa eu ver se caiu na internet. Não, está tudo bem. Enfim, é importante ressaltar que no Paraná é um estado muito rico e tem diverso. Então, falando assim, mais no interior, o agronegócio é uma grande indústria do Paraná, uma grande área de comércio do Paraná. Inclusive, o Paraná é o 2º maior exportador de soja do Brasil, e o Brasil é um dos maiores do mundo. Muito tem se falado sobre a aplicação de arbitragem e mediação nessa área, no agronegócio. Então, eu vejo que poderia ser muito bem explorado. A mediação seria perfeita também para dar esse controle sobre as partes e resolver problemas de maneiras mais sérias. Como ela falou, que é tão importante, às vezes você tem essa noção de que a qualidade é sempre importante, mas nesse caso quem decide são as partes, então a qualidade está garantida também. E você ainda tem a celeridade. Além disso, nós temos cidades com enorme potencial turístico, né? Por exemplo, falamos aqui de Foz do Iguaçu, tem uma das maiores maravilhas do mundo, as nossas cataratas. Então, é uma cidade muito propícia para atrair investimento estrangeiro. Tem uma das maiores redes hoteleiras do Brasil também. E como nós sabemos, a mediação e a arbitragem são perfeitas, entre aspas, são muito boas para resolver conflitos internacionais também. Até por esse aspecto do controle que você dá às partes. E lá, Foz do Iguaçu tem a tríplice fronteira, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Além disso, temos o setor de energia, não podemos deixar de citar Itaipu, né? Que também é próximo ali a Foz do Iguaçu, que também é uma grande área. Sabemos que temos muitos casos de arbitragem com energia. E não há por que não ter mais casos de mediação no setor de energia. Também temos Curitiba, uma das cidades com mais indústrias no Brasil. E aí o ramo de aplicação da mediação não só por ser Curitiba, mas para todos os tipos de disputas é enorme. Tanto mediação institucional quanto mediação ad hoc, tá? Disputas societárias, administração pública, nas disputas mais diversas contratuais de maior ou menor valor, e até as cláusulas compromissórias são uma boa ferramenta para aumentar e aprimorar a utilização da mediação
no Brasil e no Paraná. Então, assim, é muito vasto, mas eu quero falar rapidamente também das iniciativas das câmaras. Com certeza, as iniciativas das câmaras, elas são muito importantes. As câmaras são as grandes... nós temos algumas frentes, né, para o desenvolvimento da IBEARB. Nós temos a frente acadêmica, nós temos a frente das câmaras, também, câmara profissional, também os exemplos, as referências, como exemplos práticos também são muito importantes para esse aprimoramento. Então, exemplos de iniciativas de câmaras, esse próprio webinar, que é promovido pela CANCBC por meio da sua comissão de jovens. Então, as comissões de jovens que vêm sendo criadas também são muito importantes. Nós temos a Habitat Jovem agora também. Enfim, é outro universo. Então, esse webinar, eu queria também dar realce para a resolução administrativa do CANCBC, que é 36 de 2019, que concedeu 50% de desconto quando as partes solicitarem, durante o trâmite do procedimento arbitral, a sua suspensão para dar início ao procedimento de mediação. Porque isso é muito importante também. Eu sou apaixonado por mediação e arbitragem, gosto muito dos dois. E eu vejo que existe uma possibilidade de interação maior entre esses dois institutos. E não só no começo, é muito falado da mediação como antes da arbitragem. Mas, às vezes, a mediação é mais eficiente durante a arbitragem, quando as expectativas das partes já baixaram, quando elas já estão mais dispostas a conversar, digamos assim, talvez. Não tem tanto aquele confirmation bias, viés de confirmação do início. Então, essa iniciativa da CANCBC é fundamental. Para concluir, tem outras iniciativas que aqui eu trago a fim de levantar o debate que câmaras dos Estados Unidos têm tomado posições mais incisivas para estimular a mediação no campo de arbitragem, certo? Então, essa discussão da interação entre mediação e arbitragem, de ter maior prevalência, de ocorrer mais essa interação entre os dois, é uma discussão global. Não é só eu estou falando aqui na minha cabeça. Não. É uma discussão global. E câmaras dos Estados Unidos, elas têm, principalmente internacionais e dos Estados Unidos, têm tomado iniciativas mais incisivas, como, por exemplo, como Câmara de Arbitragem, uma das maiores do mundo. Eles têm a política do mediador em reserva. O mediador em reserva funciona assim. É uma política que as partes podem aderir, que assim que se institui uma arbitragem, por meio do requerimento de arbitragem, o mediador fica em reserva. O nome é um pouco óbvio, né, talvez. Fica em reserva para quando as partes necessitarem, inclusive durante o procedimento, acionarem esse mediador e não terem que passar pela burocracia de selecionar um mediador ou não. Já está tudo meio encaminhado, então acelera o processo e também serve como um incentivo implícito as partes sempre lembrarem, a gente tem um mediador em reserva, a gente tem um mediador em reserva. Porque sabemos que existe uma resistência das partes de oferecerem mediação, porque equivocadamente é visto como um sinal de fraqueza. Eu estou passando um pouco de tempo, porque eu sei que a produção me informou que temos um pouquinho mais de tempo, então eu estou passando um pouquinho de tempo. Essa é uma grande iniciativa. E só paga esse mediador em reserva se, claro, utilizá-lo, né? Ou utilizá-la, mediador ou mediadora. Certo, o que eu gostaria de comentar sobre outra iniciativa que eu acho que é muito interessante e pouco comentado. Nós temos também o protocolo ARB-MED-ARB, do Singapore International Arbitration Center, que é um centro de arbitragem, com o Singapore International Mediation Center, que é um centro de mediação. Eles fizeram um protocolo no qual, após a constituição do tribunal arbitral, e a troca das ligações iniciais ou respostas, automaticamente as partes vão para a mediação. Se não sair acordo, digamos assim, volta para a arbitragem. Então, assim, as câmaras estão se debatendo para como incentivar mais a mediação e vencer essa resistência das partes de propor a mediação, porque às vezes elas querem e fica nessa, não vou dar esse sinal de porque eles também têm trabalho entre advogado e cliente, certo? Que o advogado também fica um pouco cauteloso. Mas, enfim, não estou aqui dizendo que a mediação é a solução para todos os casos, que você deve ir para a mediação em todos os casos, ou ir na mediação para a arbitragem. O que apenas estou dizendo é que uma iniciativa um pouco mais
incisiva, não incisiva, mas sempre respeitando a autonomia da vontade, certo? Essas políticas que eu falo, você tem que aderir, mas elas são de grande valia para incentivar o Instituto e aprimorar a sua prática no Brasil, que todos reconhecemos aqui como uma prática importante, especialmente no âmbito empresarial. Enfim, é isso que eu gostaria de dizer e vou passar a palavra novamente para a Marcela. Muito obrigada pela sua exposição, pelo seu compartilhamento de suas experiências até internacionais a respeito da mediação, Franco. Eu vou passar a palavra agora ao Caio, e o Caio vai iniciar com as perguntas agora da nossa plateia, que foram formuladas aqui pelo chat. Perfeito, Márcia. Márcia, eu acho que tinha mais uma pergunta ainda. Doutor João. Perfeito, tinha mesmo. Eu peço desculpas. Imagina. Doutor João, peço desculpas por ter... Imagina, se não quiserem fazer, não tem problema. Não, vamos lá, vamos lá. Doutor João, por tudo aquilo que você falou agora, até o momento, né, por tudo aquilo que foi exposto já por todos os palestrantes aqui nesse evento, a gente pode realmente perceber que o desenvolvimento das ADRs foram bastante relevantes no estado do Paraná nos últimos 20 anos. E a gente gostaria de saber a sua opinião, o que o senhor acha que vai acontecer com o desenvolvimento das ADRs no Paraná nas próximas décadas? Eu acho que é um pouco difícil prever, mas acho que tem algumas tendências que acho que são importantes. Concordo com o que o Franco mencionou, acho que certamente deve ter um desenvolvimento crescente de outros meios de solução de controvérsias que não são arbitragem, né, como mediação, dispute boards, entre outros. Certamente deve ser uma tendência. O tema da moda, que é a arbitragem com a administração pública, eu acho que é um desafio crescente, em especial quando tivermos sentenças arbitrais que provavelmente possam parar no judiciário. Qual será a posição do judiciário, não só paranaense, mas também das cortes superiores ou de outros estados, em relação às sentenças arbitrais. Eu acho que é um ponto super importante, porque isso vai ditar um pouquinho qual vai ser o comportamento tanto das partes privadas como da administração pública no futuro. E, nesse sentido, provavelmente uma colaboração mais estreita com o judiciário, principalmente em razão das decisões recentes, não necessariamente do Poder Judiciário paranaense, mas de outros tribunais. Por exemplo, no caso de revelação, que a própria Elisa mencionou. Acho que é um tema que está em voga, que tem causado uma certa aflição, eu diria, no meio arbitral, em relação ao que revelar ou não revelar, ou revelar tudo ou não revelar. Então, acho que tem uma questão que a gente precisaria certamente discutir. Eu acho que no Paraná ainda existe uma certa resistência da classe advocatícia quanto aos meios alternativos de solução de controvérsias. Aí é uma questão de desenvolvimento da própria prática da mediação e arbitragem, principalmente no Paraná, e acho que é algo que tem que ser trabalhado. Mas eu acho que mais me preocupa, em especial em Curitiba, é a formação da nova geração, principalmente nas universidades, em razão dos movimentos recentes que nós tivemos aqui em Curitiba em relação a aquisições de algumas universidades. Acho que tem uma certa tendência de algumas universidades não mais ter grupo de estudos de arbitragem, e o que certamente vai limitar um pouquinho a divulgação no meio acadêmico da arbitragem e da mediação. Isso realmente é preocupante e a gente pode ter um retrocesso, principalmente na formação de jovens que tenham interesse nessa área. Acho que é um pouco isso, não diria nos próximos 20 anos, mas provavelmente nos próximos anos a gente vai ter um grande desafio de manter a arbitragem se desenvolvendo e principalmente garantir que a arbitragem continue sendo um meio seguro de solução de controvérsias. Eu acho que é uma grande preocupação que acho que todos temos nos próximos anos. Acho que é isso.
Mais uma vez, obrigado pelas perguntas e a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Perfeito, doutor João. Nós que agradecemos o seu compartilhamento de experiências conosco. Acho que agora posso passar a palavra para o Caio para fazer as perguntas da nossa querida plateia. Claro, vou começar aqui com a primeira pergunta. Pessoal, o evento está marcado até às 11h30, a gente pode ficar até às 11h45. Não sei se algum dos convidados, por acaso, tem algum outro compromisso, basta avisar, tá bom? Mas, se caso contrário, a gente vai fazer aqui as perguntas agora. Bom, primeira pergunta que eu recebi aqui no chat foi do Vitor Vieira, meu amigo Vitor, muito estudioso da arbitragem. Eu vou fazer a pergunta para você, doutor João, depois o pessoal pode complementar, mas eu acho que você conseguiria responder bem essa pergunta. É a seguinte: hoje é possível dizer que o estado do Paraná, especialmente Curitiba, é o local onde a arbitragem mais se desenvolveu fora da região sudeste. Gostaria de saber se vocês acham possível replicar essa experiência de sucesso em outras regiões ou seria tarde demais agora já, considerando a tendência recente de pessoas de todas as regiões se concentrarem em São Paulo, como os 4 organizadores desse evento, por exemplo, que vieram para São Paulo. O que você acha, doutor João? Acho que a experiência local é um pouco diversa, né? Depende muito, principalmente dos atores locais. E aí eu acho que eu penso principalmente no setor acadêmico, em relação à divulgação, ensino, etc. Da prática local que permita, da prática advocatícia e também da questão econômica, que permita o desenvolvimento da arbitragem, porque a gente sabe que a arbitragem ela é essencialmente utilizada em razão dos advogados. Se os advogados não aconselham aos seus clientes a inserção de cláusula arbitral nos contratos, é muito pouco provável que haja um desenvolvimento da arbitragem. Então, acho que a divulgação no meio advocatício é super importante. E a questão de replicar, acho que cada estado e cada local tem uma experiência diferente, mas acho que certamente o desenvolvimento do meio acadêmico e a colaboração e que a classe advocatícia compre a ideia que a arbitragem é um meio eficaz de solução de controvérsia é essencial. Acho que nós tivemos muita sorte no Paraná, no sentido de termos pessoas que, de fato, compraram essa ideia e continuam brigando que a arbitragem se desenvolva de maneira correta. Perfeito, concordo plenamente. Gostaria de complementar alguma coisa, Elisa, Marina, Pará, Franco? Beleza. Quer fazer a próxima pergunta, Márcio? Vamos fazer a próxima pergunta. A pergunta foi feita pela doutora Beatriz Soares e ela foi direcionada ao doutor João Bosco e à doutora Marina Cucchiella. Ela gostaria de perguntar o que vocês consideram de vital importância aos acadêmicos que visam atuar na área dos ADRs e angariar reconhecimento nessa área, na sua atuação após o fim da graduação, né? Quer começar, Marina? Posso começar. No fim, eu acho que eu respondi essa pergunta naquela minha segunda resposta. Eu acho que nunca é cedo demais para começar a pensar o que a gente quer fazer quando a faculdade acaba. Os 5 anos passam voando e a gente é uma esponja na faculdade, a gente vivencia muita coisa e eu acho que a experiência profissional também, começar a estagiar cedo, se possível. Todos nós aqui acho que concordamos que a gente aprende muito fora da faculdade. E a experiência profissional, desde cedo, estagiar, como eu disse, apesar de trabalhar com arbitragem, é a minha área, a área que eu gosto, que eu mais gosto de trabalhar, não menosprezar outras experiências. A gente pode aprender com tudo, a gente pode levar lições para futuramente trabalhar com EDR, a gente pode antes ter uma carreira que passe por outras áreas e certamente todas essas experiências vão nos ajudar no nosso desenvolvimento profissional. Eu concordo em absoluto com a Marina. Eu acho que a preocupação de você ter uma formação multidisciplinar é super importante, conhecer bem direito material. Acho que muita gente pensa, vou estudar arbitragem e negligencia
o conhecimento em direito material. Então, acho que é super importante não pensar só em estudar arbitragem. Eu acho que tem uma formação prática, porque é o que a Marina falou, a Elisa também, ninguém vai ser árbitro depois de se formar, ou seja, vai demorar um pouquinho, o processo é lento e demorado. Eu acho que não pode também colocar como expectativa de futuro atuar como árbitro. Eu acho que inicialmente certamente vai ralar muito como advogado, muito, assim. Não é pouco, para depois eventualmente você um dia ter o reconhecimento dos seus pares para começar a ser nomeado como árbitro. Então acho que isso é um pouco um processo, mas eu acho que talvez o que possa ser interessante é buscar fazer um planejamento de carreira, assim, sempre buscar planejar. Eu sempre falo para meus alunos, é um planejamento de 5 anos e colocar metas para 5 anos e depois de 5 anos colocar novas metas e procurar avançar na carreira. Eu acho que é um pouco isso. E aí é consequência do seu trabalho, né, da sua competência e etc. Mas eu acho que para trabalhar com arbitragem exclusiva, eu tinha essa ideia quando eu voltei do Brasil depois do meu doutorado, que é só fazer arbitragem. Obviamente que era uma ilusão. Mesmo hoje é muito difícil que você vai dedicar a sua carreira inicialmente só trabalhando com arbitragem. Então acho que tem que estar aberto a trabalhar com tudo e principalmente aprender e ter esse acúmulo de experiência, como a Marina bem colocou, para te fazer um bom profissional no futuro, quando certamente você, um momento ou outro, vai ser nomeado como árbitro. Agradeço as respostas. Eu vou passar a palavra ao Caio, que vai direcionar mais uma questão da nossa plateia. Obrigado, Márcia. Primeiro, achei muito legal que foi falado agora de focar em direito material. Isso é uma coisa que, assim como o Dr. João falou, eu também, antes de me formar, estava super, quero trabalhar com arbitragem. Aí fui trabalhar com arbitragem e falei, preciso estudar direito material. E aí, agora eu estudo muito mais direito material do que arbitragem. É um conselho que eu dou para todo mundo que esteja ouvindo aqui. Eu acho que, ainda mais hoje em dia, que você vai numa Camargo e tem 60 e tantos competidores. Então, assim, tá todo mundo já estudando arbitragem. Você tem que se diferenciar estudando direito material. Acho isso muito importante. A próxima pergunta foi do Pedro Bertolin. Ele falou, para todos os palestrantes, mas acho que a gente podia começar com a Elisa, com o Fará e com o Franco, já que as outras duas foram para o Dr. João e para a Marina. Como os expositores enxergam o mercado para novas câmaras de mediação e arbitragem no Paraná, voltadas para a resolução de conflitos de menor complexidade? Vocês acham que tem espaço para essas câmaras no Paraná? Então, Caio, essa é uma pergunta que ela de tempos em tempos reaparece, né? Inclusive fora do contexto, né, dos litígios de menor porte, mas recentemente a OAB Paraná inaugurou a sua própria Câmara para Resolução de Conflitos envolvendo advogados, sociedades de advogados, né? Então é uma outra Câmara que nós temos agora aqui à disposição. Mas fato e vejam, aqui é um relato de experiência, então não necessariamente a minha posição é a correta, né? É apenas o que a minha realidade me proporciona. Nós temos em Curitiba hoje 2 câmaras já bem sedimentadas, né? Então, a Arbitac e também a Canfiep, que é a Câmara da Federação das Indústrias, né? A Arbitac tem um regulamento de arbitragem expedita, que é um regulamento dedicado a atender os conflitos de menor porte, né? Até porque é uma associação comercial que tem como o seu público de associados empresas de pequeno e médio porte, né? Então, a prevalência efetivamente tende a ser desses conflitos que não são tão grandes, certo? Então, eu tenho um pouco de reticência em relação à disseminação de câmaras, assim, de forma indiscriminada ou para atuação em litígios de um setor específico, porque eu acho que é um pouco ilusória a ideia de que eu vou abrir uma câmara de arbitragem e eu vou ganhar dinheiro com isso, né? E acho que esse talvez seja o principal fundamento dessa resposta. Então, vejam, a Associação Comercial do Paraná fundou a Arbitac em 1996, a Câmara foi ser superavitária a partir de 2010.
tá? 2008 começou já a entrar recurso consular. A gestão do Dr. João Bosco é que muda ali o rumo das coisas, né, à frente da presidência da instituição. Mas, assim, efetivamente foram muitos anos de investimento e de consolidação de reputação, porque o elemento reputacional da Câmara me parece que é o mais importante, aprimoramento dos seus regulamentos, das suas tabelas e satisfação dos usuários, né, que não são só as partes, mas também, e às vezes até mais, os advogados e os próprios árbitros, né? Então, todos esses players são clientes da Câmara, certo? E aí você precisa ter um know-how e um network importante para conseguir que a Câmara deslanche e permaneça aí no mercado atendendo bem às suas demandas. Então, acho que essa é a minha contribuição. Obrigada. Ótimo, Elisa. Fará, Franco, gostariam de complementar? Ou até a Marina, doutor João também, fiquem à vontade. É até um pouco difícil falar depois da Elisa, né? Com tanta experiência nesse ramo. Mas, só para complementar, eu acho que existe sim espaço, mas acho que tem que ter, e também existe uma cautela com qual que seria o objetivo desse centro de arbitragem, né? Às vezes falando de menor complexidade, porque acho que todo mundo aqui vê em várias notícias, né? Centros de arbitragem que realizam procedimentos que é tudo menos arbitragem, né? Centros de arbitragem que se dizem de arbitragem, na verdade, que carimbam cláusula compromissória na parte de trás de cheque para uma disputa de não pagamento. Então, acho que se houver um real interesse de desenvolver a arbitragem, criar uma instituição nesse sentido, é totalmente válida, né? Mas acho que tem que ter realmente isso e não focar no aspecto econômico, que como a Elisa falou. Eu concordo plenamente, tanto com a Elisa quanto o Lucas. Perfeito. Tem mais uma aí, acho, né, Márcia? Isso, na verdade, essa aqui não é uma pergunta, mas é uma proposta, né, do nosso querido Henrique Gon, que ele agradeceu aqui a todos os palestrantes, né, o compartilhamento das experiências pessoais, e, claro, mencionou que o foco dele, né, é a mediação, e nos fez aqui uma proposta, né, propôs aqui a todos os palestrantes, acho que a todos os nossos ouvintes também, que desenvolver um questionário regional para mapear os conflitos e distinguir aqueles que podem ser melhor resolvidos pelo uso da EDR aqui no estado. E, claro, utilizar isso como meio de difusão. E comentou ainda que a gente pode contar aí com o apoio, inclusive, do CONIMA, que é o Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem, para que isso possa ser feito. Então, foi uma proposta que certamente é muito bem-vinda e acredito que certamente poderá ser discutida aqui entre todos os palestrantes. Inclusive, a gente pode convidar também a nossa plateia para que a gente possa, de repente, montar um grupo ou alguma questão assim para poder discutir essa proposta do nosso querido Dr. Henrique Gon. E eu acho que a gente encerra, né, com essas perguntas. E vou passar a palavra até para o Caio, para a Vitória também, para caso eles queiram fazer aí os agradecimentos finais, né? Acho que o Franco queria falar uma coisa antes do final, não queria, Franco? Você abriu o microfone, ou a sua impressão? Não, eu ia apenas exaltar, eu acho que é uma iniciativa muito interessante e esses dados são muito importantes, especialmente tanto para a arbitragem, mas na mediação, como eu disse, a gente ainda tem uma certa dificuldade em medir, né? Especialmente na esfera privada, quantas mediações estão ocorrendo, até por um caráter sigiloso dessas. Mas se a gente puder fazer um questionário regional para saber, para mapear os conflitos e as indústrias, como eu comentei, e também propagar, né, tanto a arbitragem e a mediação para o Paraná como um todo, é excelente. Eu acho que a gente deve seguir com essa proposta do professor Henrique, e é isso aí. Maravilha, Franco. Bom, pessoal, da minha parte, queria agradecer vocês, foi um ótimo evento. Como a gente falou, os primeiros nomes que a gente quis chamar, todos aceitaram participar, então foi muito legal. Um pouco de cada experiência aqui. E
tiver um monte de gente na plateia, foi super bacana perguntas, então obrigado a todo mundo, esperamos poder fazer alguma outra coisa assim em breve para continuar difundindo a ADR no Paraná. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação, foi muito legal esse evento. Obrigada, agradecer também ao nosso querido Câncer CBC, a nossa querida o comitê de gestão da New Gen, que nos recepcionou muito bem quando fomos propor essa ideia deste webinar aqui do estado do Paraná. Então, agradecer esse pequeno espaço que vocês nos proporcionaram, que foi muito enriquecedor para todos. Isso, muito e apenas obrigada. Desculpa, Elisa. Apenas reforçando que a New Gen, então, está aberta para novas propostas de webinários semelhantes a esse, que almejam, então, o desenvolvimento de ADRs nos diferentes estados do Brasil. Muito obrigada, Parabéns, pessoal, pela iniciativa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada ao Câncer CBC pela oportunidade, divulgação e também aos organizadores da New Gen. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, pessoal. Tenham um bom dia. Obrigada, plateia. Tchau, tchau. Até mais. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau, obrigado.